Começa agora a reunião da família da fé, na unidade do Espírito, sobre edificando no Evangelho de Cristo ressuscitado. Falando o mesmo, crendo no mesmo, em uma só fé, um mesmo pensar. Melhor dia, santos, tesouros preciosos do Senhor. O que foi falado aqui é bem importante. Nesta vinheta, pensando o mesmo, crendo o mesmo, em uma só fé. Bendito seja o nosso Deus e Pai. Louvemos com gozo, com bom ânimo, com vontade, servindo com a mente. Bendito seja o nosso Deus e Pai, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nos predestinou e nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo. Ele nos escolheu para sermos santos, nos fez perfeitos, sem ruga e sem mancha, em Cristo. Bendito seja o nosso Deus e Pai, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nos elegeu antes da fundação, para o louvor de sua glória nos fez seus filhos. Ele nos escolheu para sermos santos, nos fez perfeitos, sem ruga e sem mancha, em Cristo. Bendito seja o nosso Deus e Pai, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nos predestinou e nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo. Ele nos escolheu para sermos santos, nos fez perfeitos, sem ruga e sem mancha, em Cristo. Bendito seja o nosso Deus e Pai, bendito seja o nosso Deus e Pai. Exaltado, exaltado seja o nosso Deus e Pai. Louvado seja o nosso Deus e Pai. Tu és louvado, Tu és abençoado, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és a razão do nosso viver. Glória ao Senhor por isso, e vamos glorificá-lo com este louvor tão lindo, tão importante. Dá para ampliar um pouquinho aí para isso. Assim é. Conhece esse louvor? Você conhece? Lá de alguém que estava conosco e cantava muito esse louvor. Você vai lembrar.
Louvado seja o Senhor. Coisas belas, maravilhas são as que o Senhor criou, para que nos deleitemos e lhe demos louvor. Não atentes ao que vê e mantenha a confissão, tudo obra para o bem, Ele já nos prometeu. Boas obras de antemão o nosso Deus nos preparou, para que as desfrutemos e anunciemos a uma voz. Já não vivas em temor, porque Ele é fiel. Tu és mais que vencedor, não por obras é por fé. Passaremos pelo fogo e nunca nos queimaremos, mas glorificaremos a Deus. Glorifiquemos ao Senhor, glorifiquemos ao Senhor, e louvemos a Jesus, o Rei de glória. Glorifiquemos ao Senhor, glorifiquemos ao Senhor, e louvemos a Jesus, o Rei de glória. Sob este apostolado que Deus já predestinou, glorificaremos a Deus. Glorifiquemos ao Senhor, glorifiquemos ao Senhor, e louvemos a Jesus, o Rei de glória. Glorifiquemos ao Senhor, glorifiquemos ao Senhor, e louvemos a Jesus, o Rei de glória. Coisas belas, maravilhas são as que o Senhor criou, para que nos deleitemos e lhe demos louvor. Não atentes ao que vê e mantém tua confissão, tudo obra para o bem, Ele já nos prometeu. Boas obras de antemão o nosso Deus já preparou, para que as desfrutemos e anunciemos a uma voz. Já não vivas em temor, porque Ele é fiel. Tu és mais que vencedor, não por obras e por fé. Toda prova venceremos e para sempre reinaremos, e glorificaremos a Deus. Glorifiquemos ao Senhor, glorifiquemos ao Senhor, e louvemos a Jesus, o Rei da glória. Glorifiquemos ao Senhor, glorifiquemos ao Senhor, e louvemos a Jesus, o Rei da glória. E louvemos a Jesus, o Rei de glória. E louvemos a Jesus, o Rei de glória. O Rei de glória, o Senhor, o Rei de glória, o Senhor. E louvemos a Jesus, o Rei de glória. Glória ao teu nome, Senhor. Santo, grande para sempre, majestoso, tu és Rei de reis, Senhor de senhores. E nós somos quem? Tesouros em vasos de barro. Em 2 Coríntios 4, 7, o texto diz claramente: temos, porém, este tesouro, que é o nosso espírito, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então nós somos espíritos, filhos em vaso de barro. Eu sou mais velho que o tempo. Antes de Deus criar o mundo, eu já existia. Você está vendo a minha carne, não importa, porém está ouvindo o meu espírito. Sou um tesouro em vaso de barro.
Eu sou um tesouro em vaso de barro. E você? Você é mais velho que o tempo. Antes de Deus criar o mundo, você já existia. Eu estou vendo a tua carne, porém estou ouvindo o teu espírito. Você é um tesouro em vaso de barro. Você é um tesouro em vaso de barro. E visto, né? Visto que os filhos participam. É isso aí. Da carne e do sangue. E quem são esses filhos? Somos nós. Nós somos mais velhos que o tempo. Antes de Deus criar o mundo, a gente já existia. Nós somos tesouros em vasos de barro, escolhidos para a salvação, predestinados antes da fundação do mundo. Predestinados antes da fundação do mundo. Bem forte! Predestinados antes da fundação do mundo. Predestinados. Nossa gratidão a Deus deve ser permanente. Os louvores que nós fazemos aqui, que nós oferecemos ao Senhor aqui, é muito pouco ainda para representar e para dizer tudo o que o Senhor é em nós. Senhor, te louvamos porque o Senhor é o único Deus. Não há outro Deus além de ti. Não existe nesse mundo, nem no outro mundo, nem em planeta nenhum, nem na Lua, nem em Marte, nem nas outras galáxias, nenhum Deus acima do Senhor. E o Senhor é aquele que providencia em nós todas as coisas, nosso sustento, nosso suprimento, nossa saúde. Diga: eu sou saudável. Diga: eu tenho tudo, nada me falta. Como bem, durmo bem, vivo bem e sou saudável, próspero. Tudo está bem. Glória a Deus, porque o Senhor, a vida de Jesus se manifesta no teu corpo. Assim é, abençoados? Vamos sentar com gozo, com aplauso, com gritos. Glória a Deus por tudo. E aqui está, imediatamente, algumas coisas aqui merecem nosso comentário. As redes sociais estão aí para, no nosso caso, para fazer a palavra correr. E dentre todas essas bolinhas e logotipos e bannerzinhos coloridos e bonitos, tem um ali que é o Telegram, é aquele aviãozinho ali. Né? Muito pouca gente usa o Telegram, não sei porquê. É uma rede mundial, de origem russa, mas isso não tem nada a ver. E ela tem uma capacidade de armazenar áudios, vídeo, texto, tudo, sem que o teu celular seja prejudicado, fique pesado. Você não precisa ficar deletando nada no Telegram. Como é que baixa isso? Você vai lá no Play Store, para quem tem Android, para quem tem iPhone é o, como é que chama lá? O Apple. Né? Então, no Android, você vai lá no Play Store, busca lá Telegram e baixa, abençoado. Baixa, porque isso é uma preciosidade. Muito bom, muito importante. Não use o WhatsApp para isso,
não é bom. O WhatsApp, quanto mais coisa você põe lá dentro, você tem que ficar eliminando depois do celular. Tá bom? Outra coisa bem importante que nós iríamos falar, volta aí novamente. Nós subimos. Quando é que você sobe os vídeos para o canal, Marcos? Todos os vídeos de hoje, por exemplo. Hoje aqui vai ser ministrado na quarta-feira. Então, quando é quarta, você já sobe, já fica lá. Tudo que você precisar ouvir, ler, tema antigo, conferência, por exemplo. Conferência é o quê? É a ministração da palavra, é só isso. A expressão conferência quer dizer ministração da palavra. Que vai na sexta-feira, vai só a ministração da palavra. E tem muitas vezes, a gente vê lá na sexta-feira algumas pessoas acessando, e poucas pessoas acessam. Sexta-feira, quem quer ouvir a palavra, só a ministração, na sexta-feira, 20 horas. Fica lá também, está ali, ó. Playlist ali naquele canto. Playlist quer dizer, a lista. Aí tem tudo, ó. Ficou aqui nessa parte de baixo. Louvores especiais, está aqui, ó. Especiais, tá? Confissões, tudo o que você quiser está lá. Louvores de congregação, está tudo lá. Então é só chegar lá e assistir ou baixar também para o seu celular para poder assistir, tá bom? Dito isto, vamos Oi? Sim, a Rádio Graça também. A Rádio Graça funciona normalmente, está tudo lá. Tem que baixar também o aplicativo no Play Store também da Rádio Graça. Outro dia um abençoado, estou ouvindo há 2 meses a Rádio Graça. Puxa, isso é tremendo. Ficou lá só ouvindo, a pessoa fica quietinha no canto dela ouvindo, daqui a pouco ela se manifesta em algum momento para falar que está bom e que quer alguma informação a mais, e assim é que funciona a coisa, a palavra vai correndo assim. Tá bom? Então, seguir em diante. Agora é o podcast. Podcast, um tira-gosto. Podcast. Na íntegra também está lá no canal. Olá, seja bem-vindo ao podcast Graça e Apostolado. Eu me chamo Carla Gonçalves, estou aqui mais uma vez com o colaborador Lima Santos. Hoje nós vamos conversar um assunto a pedido de um abençoado que nos assiste, falássemos um pouco sobre o assunto da ceia, ou melhor, a Santa Ceia, né, como dizem. E eu li aqui que a Santa Ceia, né, conhecida em modo geral, ela é um ritual cristão, né, que eles usam o vinho ou o suco de uva e o pão para simbolizar o corpo e o sangue de Cristo, né? Para lembrar do seu sacrifício. Ou seja, é um momento de arrependimento ou comunhão com Deus. E fazem isso em memória dele até o seu retorno. Isso aí no meio chamado cristão é muito importante, porque os crentes que ainda estão no sistema religioso, eles têm isso como algo muito importante em suas vidas, a Santa Ceia. A ceia do Senhor. Mas por que isso? Porque o sistema religioso colocou na cabeça das pessoas tradições judaicas e delas fez doutrinas para o chamado cristianismo. Na verdade, o sistema religioso tem este poder de transformar uma tradição em uma doutrina, entre aspas, chamada cristã. E os crentes que ainda estão ali vão aprendendo aquilo e seguindo sem questionar, né, o que o pastor falou lá no púlpito está certo e acabou. E não é bem assim. A Santa Ceia, que todo mundo aqui já conhece, antigamente era Ceia do Senhor, em determinadas religiões se chama Ceia do Senhor, nas outras se chama Santa Ceia. Os coríntios tinham isso também. Você imagina como é que era, né? Não vou nem falar sobre isso. Depois você pesquisa lá em 1 Coríntios, Paulo está falando lá sobre a reunião da ceia dos coríntios. Vamos imediatamente para o vídeo da instrução para nós semearmos.
Bem importante essas instruções. Vamos a ele. Ministração da sementeira. O aroma da prosperidade. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, tem um conselho bem importante para que você caminhe em prosperidade. Veja: mas graças a Deus, o qual nos conduz sempre em triunfo em Cristo Jesus, e através de nós, manifesta em todo lugar o aroma de seu conhecimento. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. O nosso proceder é uma forma de manifestar o aroma do conhecimento de Deus no mundo. Quando louvamos ao Senhor, esse aroma também é manifestado. E quando semeamos, o aroma da prosperidade de Deus também se manifesta em nós. Sabe por quê? Porque nós conhecemos a verdadeira prosperidade. Temos a mente de Cristo, que nos conduz a uma vida de permanente triunfo. O conceito de prosperidade no mundo está ligado principalmente à ostentação, à arrogância, ao que é visível para a carne. E muitos dos que vivem neste conceito não são felizes, porque vivem ilhados em seus medos de perder suas fortunas. Alguns acabam até adoecendo. A prosperidade que vem do Senhor é completa. Envolve saúde física e mental, segurança, paz, finanças equilibradas, pensamentos ordenados, enfim, tudo que possibilita um estilo de vida de gozo e bom ânimo. Esta palavra te alcançou porque alguém semeou, verdade? Então, colabore com sua semente para que esta palavra que te salvou corra e alcance outras vidas que estão sofrendo. Abba, Pai! Você sabe qual é uma profissão que está em constante crescimento hoje em dia? Aliás, são duas. Psicólogo e psiquiatra. Porque, e sabe para quem? Principalmente pastores que não têm o que pregar hoje em dia, porque não conhecem o Evangelho da Graça. Eles são teólogos, né? Então eles foram fundos na lei, no sistema, na teologia, e depois falaram: eu preciso de alguma coisa a mais. Então parte para a psicologia, vão ser psicólogos, fazem uma faculdade, alguns nem fazem, estudam um pouquinho e vai lá, arruma um diplomazinho em algum lugar aí. E psiquiatra, aí já tem que ter, porque tem que receitar remédio. E fazem terapias e essas coisas todas. E o que eu quero dizer é, sabe quem são os maiores clientes hoje em dia? Adolescentes e jovens. Crentes. Por quê? Porque a mente está doente. O corpo fica doente por causa da mente, que é estragada, e não encontra nada, não encontra satisfação. Então nós somos responsáveis por isso, fazer a palavra correr para alcançar essas mentes. E o psiquiatra muitas vezes começa a tratar adolescentes de 14, 15 anos com remédio. O remédio vai produzir estrago no corpo em outra região do corpo. Não sei nem se vai resolver aquilo lá, vai dar um analgésico, ele dá aquela acalmada,
mas a sociedade, a vida, o mundo do jeito que está hoje, vai produzir ainda mais decepção, angústia, amargura no coração das pessoas, e as pessoas sofrem. Vamos declarar, eu declaro aqui diante de você, de todos nós que estamos aqui. Vamos ficar de pé quem for semear. Eu declaro e recebo, diga isso. Que adolescentes, jovens e todas as pessoas conheçam o Evangelho da Graça e possam receber a mente de Cristo através da pregação para que sejam saudáveis. Glória a Deus por isso, na mente e no corpo. Você que vai semear, faça isso com toda a sua disposição, com o espírito do seu coração, e nós vamos aqui ouvir e ver uma produção com a letra da Glória, com a produção do Flávio, O Governo de Deus. Governos desse mundo estão sem direção, traçam planos e estratégias e nunca encontram solução. O objetivo é ganância e sede de poder. A natureza grita e geme, animais em extinção. Terremotos, fome, guerras, maremotos, furacões, enfermidades dizimando as nações. Não vai tardar, Cristo há de voltar com seus deuses escolhidos para a terra julgar, segundo seu evangelho entregue a Paulo. Novos céus e nova terra nos dará. A apostasia está na terra, muitos deixaram sua fé, pondo os olhos neste mundo onde sabemos o final. A criação está gemendo, aguardando a manifestação dos eleitos do Senhor para com Ele governar com justiça e equidade. Não vai tardar, Cristo há de voltar com seus deuses escolhidos para a terra governar. Corpos semelhantes ao dele nos dará. Ele é o Rei de reis e Senhor de senhores, seu reino está em nós. Seu governo dura para sempre. E você faz parte desse governo. Você faz parte desse governo que dura para sempre. Se a gente olhar para o lado, para o mundo, você fala, não parece que vai acontecer nada, né? Parece que tudo caminha, corrupção, mentira, destruição, desmazelo, tudo está bagunça. Mas o Senhor tem tudo sob seu controle. E o Senhor tem tudo em suas mãos. É claro, a volta de Cristo é algo real, ressuscitado, juntamente com aqueles que se foram já antes de nós, e com alguns de nós que talvez tenhamos que passar por outra experiência, mas não importa, é vida. A vida não começa depois da morte. A vida já começou desde antes da fundação do mundo, em outra dimensão de glória, em outra etapa para cada um de nós. E agora a gente vai caminhar para esse entendimento aqui, que também fala sobre esse tema. No dia 26, hoje é 12, 19, 26. Aqui estaremos novamente,
domingo, 10 horas da manhã, e todos estão convidados, alguns convocados. Intimados, não. A família da fé está convocada e convidada a estar aqui no domingo, dia 26. Inclusive você que mora aqui na região, ou que não mora na região, você que mora em Sorocaba, vamos trazer juntamente com o João, Carlos, abençoados junto com Sorocaba, lotar um ônibus e ir lá para cá, desde Campinas, desde São Bernardo, desde todos os lugares você pode vir também. O tema tem por título hoje, chamados, cada palavra dessa é uma ministração. Chamados para governar e julgar, 3, os anjos, 4. São 4 palavras importantes. E o texto base está em 1 Coríntios 6, 1 a 3. Desde já, vamos ver o quadro, como era a igreja de Corinto, a gente já falou um pouquinho sobre ela hoje. A igreja de Corinto era uma igreja que ostentava. No louvor nós vimos ali que o sistema ostenta. Muitas vezes os filósofos, os pensadores ostentam, os homens de poder ostentam, querem mostrar. A igreja em Corinto era uma igreja cheia de dons. Já viu igreja cheia de dons por aí? Era uma igreja ativa espiritualmente. E era uma igreja que com tantos dons e com tanta atividade, ela era imatura no caráter. Era uma igreja infantil. Então Paulo faz uma pergunta a eles na carta que expõe tudo. Verso 1. Como ousa algum dentre vós, quando tem algo contra outro, ir a juízo diante de injustos? Como é que os justos podem ser governados e administrados por injustos? Hoje em dia, e eu me lembro que isso aconteceu no tempo que eu fui ser líder de uma congregação lá em Santos, quando nós chegamos lá, a igreja estava dividida porque os irmãos foram a juízo humano para resolver questões da igreja. E aquilo criou uma tristeza, acabou com a igreja. Corinto era assim. Hoje em dia tem coisa assim, você vê os grandes nomes dos líderes de hoje em dia, todos envolvidos em corrupção, briga, confusão em todos os lados. Feitiçaria, é verdade. E Paulo chega e fala para essa igreja, como vocês podem fazer isso? Como vocês ousam expor o evangelho diante dos injustos? E Paulo sobe o nível no verso 2 dizendo, vocês julgarão o mundo. E no verso 3, Paulo diz, vocês julgarão os anjos. Quem disse isso foi Paulo. Paulo está dizendo, vocês vivem abaixo da identidade que vocês receberam. Quer dizer isso? Vocês receberam a identidade, a mente de Cristo, a identidade de saberem que vocês são perfeitos e completos em Cristo. Aconteceu uma coisinha aí no meio, vocês já vão para a delegacia. Vocês já vão para o tribunal, é lá que vai resolver tudo. Por quê? Porque a carne não aceita se submeter ao que é espiritual. Tem pessoas que são muito espiritual, mas na hora da briga a carne é que vai falar mais alto e ninguém mais pensa em espiritualidade, coisa nenhuma. Então vamos ver aqui o problema de Corinto. Quando Paulo diz, vocês ousam, como é que vocês ousam? Ele está carregando a ideia de atrevimento espiritual.
Vocês estão sendo atrevidos, vocês estão sendo extremamente carnais, porque os coríntios estavam expondo conflitos internos ao mundo. A igreja, muitas delas, está muitas vezes vivendo na terra, vivendo sujeitos a certas situações que acontecem, mas não pode levar situações para o mundo, mostrando falta de discernimento. Nós vamos falar sobre discernimento daqui a pouco. Revelando a ausência do governo espiritual. E é por isso que o mundo olha para a igreja, chamada igreja de hoje, e fala: eu, para ser assim, dentro da igreja, eu prefiro ficar aqui fora. O mundo vê os pastores brigando por aí, brigando por poder, brigando por dinheiro, por posição, brigando por emissora. Eu quero alugar um espaço naquela emissora, vem outro pastor, não, quem vai alugar sou eu, que eu tenho mais dinheiro. Política, brigando para ser deputado. Tem mais pastor deputado hoje do que pastor de igreja. Deputado, senador, vereador, prefeito. Porque o pastor está interessado em outra coisa, né? Ele não é pastor. Ele tem o nome de pastor, mas não é pastor. Então, a igreja que deveria julgar, 3 pontinhos. A igreja que deveria julgar estava sendo julgada. Olha que coisa feia. No ponto número 3, o argumento de Paulo, nos versos 2 e 3, ele mostra o seguinte: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? É o primeiro nível. São 2 níveis de julgamento que os santos vão ter diante do mundo. Primeiro, diante do mundo. Mundo, o que é o mundo? Participação nossa, dos filhos de Deus, no governo do mundo, do governo de Cristo, que Paulo menciona em Romanos 8,19. O que Paulo menciona em Romanos 8,19? O anelo ardente da criação. Isso já no tempo de Paulo. Imagine hoje. O anelo ardente da criação é aguardar a manifestação dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Consequentemente, eu sou um pequeno Deus. Pequeno porque o Deus Todo-Poderoso é Ele. Ele é o gigante. Ele é o grande Senhor, o grande Rei, o Rei de Reis. Nós somos os reis. Nós somos os senhores. Nós somos os deuses. Então, quando Paulo diz que o anelo ardente da criação, você fica imaginando como será o nosso trabalho no mundo quando estivermos transformados. Só que isso aqui não começa só quando estivermos transformados. Aí é que está o detalhe. Isso começa já. Nós temos que crescer, amadurecer, porque quando nós estamos diante da sociedade, seja no trabalho, seja onde for, o que acontece? Nós temos que manifestar a nossa influência como pessoas diferentes, pessoas de caráter, pessoas sérias, pessoas que não se vendem por dinheiro, por corrupção, seja lá o que for. E o nível 2, é Paulo que está falando, nós vamos julgar os anjos. A gente fica pensando. Claro, se você assistiu na quarta-feira, nós somos filhos de Deus, superiores aos anjos. Não sabeis que havemos de julgar os anjos? Se nós fôssemos anjos, esse texto perderia o sentido. Porque aí é anjo julgando anjo, não daria certo. Então aqui está o auge da revelação. A palavra julgar, no grego krino, significa várias coisas. Primeiro, separar, distinguir, fazer distinção entre coisas ou entre pessoas. Número 2, avaliar, discernir. Falamos em discernimento. Os coríntios não tinham discernimento, capacidade de discernir. O que é discernir? É quando você está julgando, você pesa uma realidade de forma correta. É uma decisão que você toma, é um julgamento que você faz sobre alguém, enfim. Terceiro ponto aqui, julgar também significa decidir.
determinar. O que o juiz faz quando o juiz tem o cargo de juiz? Ele estabelece um veredito. Culpado, inocente. Aí tem as agravantes e atenuantes, vai chegar a um consenso de culpa ou de livramento. Isso não importa aqui agora para nós. Mas o juiz, ele decide. Quem é o juiz que vai julgar todas as coisas? O Senhor. E ele nos trouxe para governar com ele, nós. Você fica olhando em carne hoje, você fica pensando, mas eu não entendo nem de direito, não. Você entende do direito divino, você tem a mente de Cristo. E o ponto 4, governar, também significa julgar. Governar, administrar justiça. Veja a que ponto que nós fomos chamados para com Deus julgar os anjos. Julgar, exercer autoridade judicial. Nós teremos essa autoridade. Agora, julgar então significa o quê? Participar da ordem, do governo e da justiça de Deus. Então é uma realidade que nós vamos julgar os anjos? E a pergunta é no ponto 4, quem são os anjos? Nós aprendemos que os anjos foram aniquilados, destruídos, então nós vamos julgar seres aniquilados. Seres que foram destruídos. A leitura mais consistente aponta para anjos caídos, ou seres que se rebelaram. Acerca deste assunto, nós não vamos entrar nisso hoje, porque o mais importante não está nem aqui, está para o final, do meio para o fim desta ministração, que é o que importa para nós no momento. Mas eu vou apresentar duas bases bíblicas que não são de Paulo, apenas para vocês terem essas referências. 2 Pedro 2,4 disse assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, senão que lançando-os no inferno, e inferno aqui não é o inferno de lago de fogo, aqui a palavra inferno tem a ver com tártaro, é o único lugar onde existe a palavra tártaro na Bíblia. Os entregou a prisões de escuridão para serem reservados ao juízo. Muito bem, não é Paulo e não é revelação da graça. Judas, que só tem um capítulo, verso 6, ele disse assim: e aos anjos que não guardaram sua dignidade, senão que abandonaram sua própria morada, os guardou sob escuridão. Gostou desse negócio de os anjos não guardaram sua morada? Onde é que era a morada dos anjos? Lá, no céu, com o Senhor. E eles não guardaram sua própria morada, né? Foram expulsos, o maior e 1/3 deles também. Os guardou sob escuridão em prisões eternas para o juízo do grande dia. Isso significa que a igreja participará do juízo sobre o sistema espiritual rebelde. Como eu disse, isso aqui é assunto para depois, é só para vocês saberem e darmos continuidade a esse tema aqui. O ponto 5, e é o que nos importa, é a nossa posição em Cristo e o nosso nível de discernimento, que é o que interessa aqui, é o nosso amadurecimento. Porque se nós vamos julgar os anjos, e isso está escrito no Evangelho da Graça, isso significa que nós teremos uma participação importante no governo de Deus. Então, a igreja participará do juízo sobre o sistema espiritual rebelde. E nós vamos para o ponto 5. Sua posição em Cristo. Sua, diga minha. É a sua. Agora está falando de nós. Isso só faz sentido se entendermos quem nós somos. Como é que eu vou julgar os anjos se eu não sei quem eu sou? Eu não vou entender. A igreja de Corinto não sabia quem eles eram, eles só estavam interessados em participar de ceia, comer pra caramba, além da média, glutonaria rolava solta lá, falar em línguas, dons, especialmente os dons místicos. Aquilo lá estava tudo, era uma bagunça só, mais ou menos como
certos lugares onde você vê hoje em dia. Então, a posição nossa em Cristo qual é? 3 aqui, ó. Assentados com Cristo. Onde é que está isso? Em Efésios. Estás assentado com Cristo em lugares celestiais. Quem senta com Cristo está fazendo o quê? Não é sentar, é assentar. O que quer dizer isso, espiritualmente falando? Cristo está assentado, reinando. Co-herdeiros. Eu não sou qualquer um. Como dizia o Ivan no seu louvor, não sou um a mais neste mundo. Não. Eu sou um co-herdeiro, quer dizer, co-herdeiro. Herdeiro juntamente com alguém, e no caso aqui é com Cristo, só isso. Ah, é só com Cristo? É, só. Eu sou co-herdeiro com Cristo, então eu sou o quê? Juntamente com Ele, eu sou herdeiro do mundo e de tudo que Ele fizer. E sou chamado para reinar. Isso aqui é muito importante. Eu fui chamado para governar, para reinar. Em primeiro lugar, eu tenho que reinar sobre mim. Não adianta eu querer reinar sobre o mundo enquanto eu não entender quem eu sou para poder reinar sobre a minha própria vida. Então, o que Paulo revela não é futuro distante, é identidade presente que ainda não foi amadurecida. Você olha para as pessoas e fala, fulano está reinando? Bom, eu não tenho que julgar ele, eu tenho que julgar a mim. Cada um julgue a si mesmo. Se eu perguntar para mim, eu tenho que perguntar para mim, eu estou reinando sobre tudo que há na minha vida? Veja só, ponto 6. A grande contradição. Ele está usando os coríntios, tá? Isso aqui está tudo sendo falado aos coríntios, mas não é nada diferente do que se vê no mundo de hoje. Verso 4. Paulo faz uma confrontação. Paulo era atrevido. Muito bom isso. Se vocês vão julgar anjos, como vocês não conseguem julgar causas simples? Quando a gente vê nas nossas conversas mesmo, quando a gente vê a gente conversando, muitas vezes a gente olha e fala, as pessoas não conseguem chegar a uma conclusão sobre nada. As pessoas estão sempre dizendo, o meu é melhor, o outro do outro é que é melhor. Não, eu creio nisso aqui, não, mas eu é que creio nisso aqui. As pessoas estão sempre puxando para o seu lado. Isso expõe um padrão perigoso. Os coríntios desejavam autoridade espiritual, sabia disso? Tanto é verdade que lá é onde o dom de línguas corria solto. O dom de profecias, por exemplo, corria solto. E aí Paulo teve que explicar. Se alguém fala em língua que ninguém entende nada, se não tiver alguém para explicar, a igreja fica sem edificação. Não adianta nada ficar falando. Não adianta isso, porque ninguém vai entender nada. E a pessoa se coloca dessa maneira, dizendo, eu sou mais espiritual que os outros, porque eu estou entendendo coisa que o outro não está nem entendendo. Aí entrava no capítulo seguinte, lá de 1 Coríntios, se não houver amor, eu sou como um símbolo que retine, como um som que não dá em nada. Então a Coríntios era assim, e esses homens de Corinto, essas mulheres lá, iam julgar anjos. Meu Deus! Então, Corinto desejava autoridade espiritual, mas rejeitava a responsabilidade. Quer governar no invisível, mas não governa o visível. Entendeu? Eu quero estar no poder diante de Deus. Eu quero ser, o poder de Deus está em mim. Mas você não sabe mostrar para os outros que você tem sabedoria, paciência, fruto do Espírito, amor, gozo, paz. Então você não conseguirá governar a criação, governar e nem julgar os anjos. Grave bastante agora o ponto 7. O princípio do governo. Grave isso. O governo espiritual,
ele começa no governo interior. E é isso que nós estamos falando aqui. Se a pessoa não domina suas emoções, primeiro, conhece gente que não domina suas emoções? Eu conheço, porque eu já falei, não é para olhar para o outro, é para olhar para mim. Se todo mundo olhar para si e disser, eu vou melhorar nisso, porque eu não consigo governar as minhas emoções, eu estou sempre estourando, estou sempre explodindo, estou sempre brigando, estou sempre em conflito com alguém, é porque eu estou em conflito com mim mesmo. Se a pessoa não controla a sua língua, nós falamos anteriormente, muitas vezes a gente fala coisas desnecessárias, porque a gente não tem domínio sobre a nossa língua. Eu estou falando de mim, todos nós temos isso a consertar. Porque quando saímos daqui e vamos para algum lugar, aqui está tudo uma maravilha, aqui dentro é uma glória fantástica, ninguém vai manifestar o que é aqui. Mas quando sai daqui, a língua corre solta, em muitos casos. E se a pessoa não discerne suas atitudes ou suas ações na hora de agir, não manifesta o controle espiritual, ela não está pronta para governar nada maior do que isso mesmo. Quando a gente olha para os coríntios, voltando para lá, porque é o maior exemplo que tem na Bíblia, são os coríntios. Os coríntios se ufanavam, se consideravam muito espirituais, e Paulo derrubava eles o tempo todo. Vocês são crianças, vocês não sabem usar os dons, vocês não sabem conviver como marido e mulher. Paulo teve que falar sobre relacionamento de marido e mulher. Paulo teve que falar sobre uso de véu. Paulo teve que falar sobre um monte de coisas que para espirituais não é necessário. Então, o ponto 8. O que a cruz mudou? O que a cruz mudou? A obra de Cristo, que Cristo fez na cruz, diga fez. Diga, não precisa fazer de novo. Cristo derrotou o sistema do pecado. Derrotou. Acabou o pecado não existe mais. Não existe mais. O pecado está condenado na carne, mas ele não existe mais. Está condenado na carne, mas não existe mais, mas está condenado na carne. Vai para o pó. Removeu a acusação. O que Cristo fez? Tirou a acusação. Tirou o poder daquele que acusava os irmãos. E expôs o reino das trevas. Vocês estão na escuridão. Expôs o reino das trevas. Isso é bem importante. Isso que Cristo fez na cruz, derrotar o sistema do pecado, remover a acusação e expor o reino das trevas, isso abriu caminho para que a igreja, quem é a igreja? Nós quem? Nós aqui, nós quem está lá na Coreia do Sul, nós quem está lá em São Paulo interior, nós quem está no Rio de Janeiro, no meio das bombas, o mundo inteiro que tem esse entendimento. Então, isso abriu caminho para que a igreja não apenas seja salva, as pessoas elas se acham, eu sou salva porque eu creio em Jesus. Isso não basta. Como assim não basta? Não basta, porque você vive num mundo onde, se você não for salvo no seu dia a dia, de todas as situações, você vai acabar vivendo como se Jesus nem estivesse em você. Pesado, hein? Tem que mostrar isso. Você tem que governar com Cristo. Depois que eu morrer, quando eu for lá para as ruas de ouro e os mares de cristal lá no céu, né? A Artemis já foi para a lua. Quando eu chegar lá para o lado do céu, lá de repente, né? Aí eu vou começar a governar. Não, é governar agora. Diga já. Já quando? Vou deixar para amanhã, que é segunda-feira. Não, é já. E o ponto 9, o juízo começa agora. Pronto, vamos lá.
antes de julgar o mundo ou os anjos, ou os dois, você precisa julgar, diga, meus pensamentos. O que está vindo por aí? O que vem? Medo, temor, dúvida, todos os santos dias. Todo dia. Como será, como não será? Será, não será? Medo, seus pensamentos. De onde vem? Tem hora que me mandam uns vídeos do YouTube, não é vocês não. Eu fico pensando, por que essa pessoa me mandou isso para dizer o que para mim? Não, tem coisa sem sentido que algumas pessoas me mandam, contatos de pessoas que estão ouvindo a graça e ainda não chegaram lá, mas tem hora que eu falo, não chegou mesmo, porque mandar um vídeo desse. Você precisa julgar também suas motivações. Por que eu quero fazer isso que eu vou fazer? Por quê? Para quê? Onde eu quero chegar? Isso é com você, não é comigo. É você que tem que julgar. Apareceu uma situação. Estou motivado para fazer isso? Por que eu quero fazer isso? E suas decisões? Isso é o mais importante, porque na hora de decidir, você está na bifurcação, né? A estradinha chega lá, vai para um lado ou vai para o outro? Uma porta aberta, tem várias portas na tua frente, você vai para onde? A decisão é sua. Discernimento não começa fora de você. Aí é que está. Tem gente que fala, eu vou falar com não sei quem para ver o que eu deveria, o que ele pensa disso aqui. O discernimento começa dentro de você. E já é o treinamento para o governo futuro. Porque Paulo disse em 1 Coríntios 2,15, o espiritual discerne algumas coisas, outras eu vou buscar lá fora, outras eu vou ver na IA, na internet, não, pode ver, não tem problema nenhum. O espiritual discerne todas as coisas. Ou seja, a graça é suficiente para resolver todos os seus problemas. Julga todas as coisas. Julgar quer dizer governar, decidir. E o ponto 10, então, maturidade. A chave do governo. Nenhum governo, você olha para o Brasil hoje, você vê a chave do desgoverno, da imaturidade, da corrupção, da mentira, da hipocrisia. Brasil e mundo. Você não vê nada espiritual, muito menos. Você não vê sabedoria, você não vê discernimento, você não vê nada. Você vê aquilo que está na música do louvor que nós vimos agora há pouco na semeadura. Governo sem direção, poder, dinheiro. Eles querem isso. Corinto tinha dons. Tinham até poder, mas não tinha maturidade nenhuma. Sabe o que acontecia em Corinto? Uma das coisas que acontecia lá, vou rapidinho. Os poderosos de dinheiro, na hora da Santa Ceia, Ceia do Senhor, eles alugavam um lugar bonito, chique, onde tinha coffee break, top, VIP, e chamava só os demais que tinham dinheiro. Os que não tinham recursos ficavam a ver navios. Façam a sua ceia de vocês aí, se virem, porque nós já temos o nosso lugar preparado. Era isso que acontecia em Corinto. Comida. Não é pãozinho e suco de uva, é coisa de crente de hoje em dia, faz tempo já. Isso não existe. Isso não existe. Ceia do Senhor é isso aí, é o que Corinto fazia lá em Corinto. Carne pura. E aqui está a verdade agora, uma frase que eu peço para você tirar foto dela. Deus não libera governo para quem ainda vive como criança espiritual. Isso é muito forte. Então, no segundo aos Coríntios é que Paulo chega. Ele chega para a igreja de Corinto, que não vamos falar aqui agora, mas na segunda carta Paulo diz, olha, escrevi a primeira carta, espero que vocês estejam mudados, porque senão Deus não libera governo para quem ainda vive como criança espiritual. Chamado final. Hoje Deus está chamando a igreja para subir de nível. Sair da imaturidade, sair da carnalidade, sair da dependência do mundo.
Eu já ouvi pessoas dizendo, e com muita propriedade, eu jamais quero passar por um hospital, eu não quero ir para a mão de certos lugares onde eu tenha que me curar e me tratar com pessoas que vão me dar mais remédio, mais remédio, mais remédio. Muito remédio. Você resolveu aqui, daqui a pouco precisa de mais remédio para curar aquilo que o remédio aqui fez. Não estou dizendo que você não deve ir ao médico e nem procurar. Estou dizendo que, se possível, hoje em dia, e estou dizendo também, tem gente que fala, eu jamais quero estar num ambiente de uma cadeia, de uma delegacia. Ótimo! Porque a dependência do mundo é ruim. Porque o seu destino não é sobreviver. Guarde bem isso. Você não está aqui para sobreviver. Ah, estou sobrevivendo graças a Deus. Não. Você está aqui para governar com... Diga bem alto. Governar com Cristo. Eu não quero só sobreviver, eu quero governar com Cristo. Em minha mente, meu corpo, viver saudável, ser feliz na minha mente, não depender de psicólogos e psiquiatras, se possível. Não estou indo contra as profissões de ninguém, só estou dizendo que é melhor assim. Então diga, eu não fui chamado apenas para viver, fui chamado para governar com Cristo. Vou amadurecer, discernir e assumir minha posição. Quem foge das pequenas decisões hoje não estará pronto para os grandes juízos eternos. Não é verdade? A gente foge, a gente tem medo de tomar certas decisões, a gente foge de certas coisas que a gente precisa optar. Ah, eu não vou falar isso agora, não, deixa para depois. A gente também não estará pronto para os grandes juízos eternos, porque você já pensou o que vai acontecer no futuro? E eu vou dizer, não, espera um pouco, depois eu decido isso. Não. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, cada um de nós falando com Ele nesse momento, e isso é absolutamente apropriado. Senhor, somos a Tua igreja, eu sou Teu filho, Tu és o meu Pai, a sabedoria está em Ti, e o Senhor compartilhou essa sabedoria comigo. E hoje eu declaro e recebo que eu quero viver esta sabedoria predestinada, 24 horas do meu dia, todos os dias da minha vida, de segunda a segunda. Eu quero ter a mente de Cristo ativada em mim, em todo o tempo. Quero tomar decisões corretas, porque o Senhor vive em mim. Eu já não vivo mais. Cristo vive em mim. Então que Cristo em mim possa me ajudar a tomar a decisão correta em todas as áreas da minha vida. Que a minha mente perfeita possa levar esta palavra a muitos, para que também possam acessar esta verdade que eu tenho. Em nome de Jesus, em nome daquele que vive para sempre e que está em mim. Graças ao Senhor. Amém. Graças ao Senhor. Abba, Pai. Glória a Deus. Governos desse mundo estão sem direção, traçam planos e estratégias e nunca encontram solução. O objetivo é ganância e sede de poder. A natureza grita e geme, animais em extinção. Terremotos, fome, guerras, maremotos, furacões, enfermidades dizimando as nações. Não vai tardar, Cristo há de voltar com seus deuses escolhidos para a terra julgar.
deixaram sua fé, pondo os olhos neste mundo onde sabemos o final. A criação está gemendo, aguardando a manifestação dos eleitos do Senhor para com Ele governar com justiça e equidade. Não vai tardar, Cristo há de voltar com seus deuses escolhidos para a terra governar. Corpos semelhantes ao dele nos dará. Ele é o Rei de reis e Senhor de senhores. Seu reino está em nós. Seu governo dura para sempre. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGbrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.